Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 15. Quantos querem romper? Nossa temática para esse ano é o ano de reposicionamento, sim ou não? E nós recebemos várias palavras proféticas na virada, foi ou não foi? Quem pegou, pegou, irmão. Quem não pegou, ainda saiu daqui chateado. É assim, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vem para um ambiente desse, que você não pega a palavra de Deus que é liberada sobre a tua vida, tem alguma coisa que vai te incomodar e que você vai para casa triste. Você vai se decepcionar com pessoas. Você vai se decepcionar com o pastor, com o seu líder, com alguém do estacionamento, com alguma coisa. Mas você vai se decepcionar. Então pegue a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a tua vida. Ande por ela e ela vai te fazer conquistar tudo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Então, não tem como nós nos reposicionarmos em Deus se primeiro a gente não reparar os nossos altares, sim ou não? Eu quero falar de 3 altares, eu acho que hoje não vai dar tempo, mas se não der a gente continua. Que é o altar da intimidade. Que é isso que nós vamos falar primeiramente hoje, depois o segundo, depois o terceiro. E as pessoas, qual é o segundo, pastor? Calma, irmão. Vamos com calma. Até dezembro tem chão. Não tem, irmão? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 15. Vai dizer assim, ó. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Ou seja, presta atenção. Aqui nós somos membros, amém? Então, um ligado ao outro forma o quê? O corpo, amém? Você sozinho, você é o próprio templo do Espírito Santo. Pegou? Só para deixar claro. Então, presta atenção, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, de uma prostituta? Não, por certo não, claro que não. Vamos lá. Você vai, irmão? Não, eu também não. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, uma prostituta, faz-se um corpo só com ela, ou um só corpo com ela? Porque diz, serão 2, uma só carne. Vai lá. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Fala assim, o que se ajunta com Deus se torna o mesmo Espírito que Ele. Olha só a importância, irmãos. Por isso que Jesus falou assim, ó. João 10:30 vai falar assim, ó. Eu e o meu Pai somos um. Porque quem se une com Deus se torna um só com Ele. Ele está falando que quem se une com uma meretriz se torna uma só carne com ela. Mas quem se une a Deus se torna um só espírito com Ele. Amém? Com quem você quer se ajuntar? Tá a escolha aí, irmão. Início do ano ainda, dá para fazer muita coisa. Né? Olha só. Fuge da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Vai, crente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Ok, irmão? Lá no início ele está falando assim, ó. Que nós somos membros do corpo, sim ou não? Agora ele está tratando com a igreja, agora ele está tratando individualmente. Está comigo? Então o nosso corpo, ele pode ser um membro
quando nós estamos em coletividade, em um só propósito, amém? Como também ele pode ser o templo. Pastor, como é que eu sei se eu estou fazendo parte do corpo aqui? Se o seu propósito é adorar o Senhor, você está fazendo parte do corpo. Se o teu propósito é só vir para a igreja, está comigo a diferença, sim ou não? A Bíblia diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o nome de Deus é indivisível, amém? Então tem que estar no mesmo propósito. Olha só, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientemente de Deus, que não sois de vós mesmo. Fala assim comigo, o Espírito Santo não é meu, mas habita em mim. Ele é proveniente de quê? Do próprio Deus. Fala assim, o Espírito Santo é proveniente do próprio Deus, que ele é me dado como um presente. Meu Deus, que coisa tremenda, hein? Aí o 20, para terminar. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos, primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o apóstolo Paulo está chamando a atenção aos coríntios, falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É ou não é? E como um templo, se nós formos fazer uma alusão ao tabernáculo, a gente vai ver que nós somos a mesma coisa. Porque nós somos feitos como? Espírito, alma e corpo, sim ou não? Espírito, alma e corpo. O tabernáculo também é da mesma forma. Átrio ou pátio, sim, depende de cada tradução. É lugar santo e o lugar santíssimo ou santos dos santos. Ou santo lugar. Amém? Então são 3 em 1. E aqui nós vamos ver que presta atenção, quando nós entramos num ambiente desse aqui só por vir, a gente acaba não desfrutando de nada do que Deus tem para nós. Nada vezes nada, irmão. É por isso que muitas das vezes você se frustra com um ambiente desse. Às vezes você passa anos e anos e você se frustra com Deus. Sabe, às vezes você passa e as coisas não acontecem para mim e para você. Você vê alguns rompendo, outros não, outros rompendo mais um pouquinho, outros parados, outros desistem. Mas qual é a razão disso aí? É porque eu entrei em um ambiente que é 100% espiritual e que por não discernir o ambiente, eu tentei viver em Deus no natural. Aí é impossível. A Bíblia diz que o nosso Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos. Então preste atenção, quando você entregou sua vida para Jesus, nós, na verdade, o nosso espírito foi regenerado. Para quê? Para termos comunhão com Deus. Com o que, irmãos? Comunhão com Deus. Então, se você for olhar lá em Êxodo 40, não precisa colocar não, viu? Você vai ver que Deus pede para Moisés estabelecer ali o tabernáculo, e ele começa dando ordem para colocar os
os objetos ali, dentro do tabernáculo, ele começa do lugar santíssimo. Do lugar onde estava o quê? A arca da aliança. Que representa a nossa vida espiritual. Aí depois vem o lugar santo e depois o átrio ou pátio, entendeu? Ou seja, reconstruindo o templo, fazendo uma analogia, uma tipologia de nós como adoradores, fazendo com que nós entendamos que a nossa regeneração veio do espírito para a alma, para o corpo. Amém? É de dentro para fora. Está comigo? Então, se nós não entendermos isso aqui, você vai continuar o ano de 2026 no mesmo ambiente, vivendo com as mesmas pessoas, ou algumas entram, outras saem, né? Mas você vai ver que o ambiente praticamente é o mesmo, mas a realidade é outra. Se você passar um mês fora, quando você entra aqui dentro, parece que o negócio mudou. Não mudou nada. Continua sendo a mesma coisa. É porque a igreja, ela é espiritual. Então, ela andou no espírito. E como você ficou parado, você não percebeu a movimentação. E aí você vai ficando para trás, estando no mesmo ambiente. Então a Bíblia diz que no átrio, que é o pátio, o lugar externo, ali é o lugar de todos, ou quase todos, né? Que ainda tinha um grupo de pessoas que não poderia entrar ali, que eram os leprosos, os impuros, mulheres que tivessem o seu fluxo de sangue não podiam entrar, mulheres que tinham acabado de ganhar neném também não poderiam entrar. Essas pessoas não poderiam entrar, né? Os castrados, né? Que eram escravos, não poderiam entrar naquele ambiente. Mas ali é um ambiente que na maioria todo mundo podia entrar. Que representa o nosso corpo. Nosso corpo todo mundo vê, sim ou não? Todo mundo pega, sim ou não? Toca em tudo que é coisa, sim ou não? Essa é a caminhada natural em Deus. Por isso que é um lugar que todos podem acessar. Mas quem consegue acessar a sua alma? Quem consegue acessar a nossa alma? E nesse lugar, nesse pátio, a Bíblia fala que tinha dois objetos muito importantes lá. Que é o quê? O tabernáculo, perdão. O altar do holocausto, onde que era queimado os animais. E esse fogo não poderia se apagar. E a bacia onde os sacerdotes lavavam os pés, se purificavam para o ofício. O que isso representa para nós, irmãos? Como está falando do corpo, está falando do nosso corpo do pecado. Que ele precisa estar sendo levado a juízo o tempo todo. O tempo todo, irmão, o nosso pecado precisa estar sendo levado diante de Deus o tempo inteiro. E nós precisamos nos purificar todos os dias. Como? Nos arrependendo dos nossos pecados. Por que as pessoas não conseguem chegar no lugar santo? Porque as pessoas não querem abandonar a prática do pecado. Os que não praticam não se arrependem. Tem pessoas que não têm dificuldade de contar pecado. Que não é confessar, é contar os pecados. Também não tem dificuldade de pecar. Toda pessoa que tem facilidade de contar o seu pecado não tem temor em não pecar. Então o altar, presta atenção, isso aqui é muito profundo. Você quer viver em 2026 algo novo? Então pega isso aqui para você. Isso aqui é uma chave que pode virar na sua vida. E você vai entrar nesse lugar aqui com uma mentalidade totalmente diferente. Então a pessoa ela não consegue eliminar o pecado, né? A Bíblia diz o quê? Que todo o pecado ele é cometido fora do corpo, né? Mas o pecado da sexualidade é cometido no seu próprio corpo. Então, presta atenção. As pessoas elas não conseguem se desvencilhar do pecado
Então ela meio que ela vem aqui, mas eu vou lá só para ver como é que é. Mas ela mesmo não está disposta a abrir mão do pecado. Então ela não coloca em cima do altar. Ela não se arrepende. Ela não muda a conduta. Ela não muda a personalidade. Ela não muda as rodas. Ela não muda o tipo de conversa. Por quê? Porque no coração dessa pessoa está a certeza de que ela não quer abrir mão do pecado. Então é meio que, presta atenção, quando vem ofertar, ela não traz oferta, ela traz dinheiro. Quando ela está sentada para ouvir a palavra, ela não está ouvindo a palavra, ela está assistindo o culto. Quando está o louvor, ela não está adorando, ela está ouvindo músicas. Aqui não são mais ministros, são tocadores e cantores. Porque essa é a visão do carnal. E aí vê o pastor como? E ladrão. Simples assim, irmão. Essa é a característica de quem está no pátio. Essa pessoa nunca vai ter uma experiência com Deus, enquanto o coração dela estiver dessa forma. Essa pessoa nunca vai ser assistida espiritualmente por Deus, enquanto o coração dela estiver dessa forma. Essa pessoa nunca será prioridade para Deus, enquanto o coração dela estiver dessa forma. Porque ela vem para a igreja, ela não é igreja. Ela vem assistir o culto. Ela vem ouvir as canções. E ela vem dar dinheiro para pastor. Se é você, já pode vir aqui na frente, tem que orar por você. Porque você ficou tão assustado, irmão. Vou até tomar um chá depois de uma dessa. Por quê? Porque não acessa. O próprio Deus, presta atenção, ei, deixa eu falar aqui. A palavra do Senhor diz assim, ó. Se achegai, pois, a Deus, e Deus se achegará a vós. É assim ou não? Então vamos lá. Da mesma forma que você está na porta do pátio para entrar, Deus está no Santo dos Santos. E quando você dá um passo, Deus dá outro. Você dá um passo, Deus dá outro. Até ambos e se tornarem um só. Presta atenção. Quando o filho pródigo ele se arrepende, volta para casa, ele chegou lá, o pai estava fazendo o quê? Sentado à mesa, comendo, tomando um café com cuscuz e queijo. Não sei que esse povo é louco comer queijo, mas come. E o pai ainda pagou um sapo. O que você veio fazer aqui? Foi isso? O que o pai fez? Saiu ao encontro. Porque todas as vezes que você der um passo para Deus, Ele vai dar um passo para você. Então, da mesma forma que você está na porta do pátio, Deus está no Santíssimo. E aí Ele vem. Até que os dois se tornem um. É forte ou não é, irmãos? Presta atenção. Quando as pessoas acham que que o carneiro, que Abraão sacrificou no lugar de Isaac, apareceu lá de repente. Não. Presta atenção, que eu vou falar aqui, isso aqui é poderoso. Quando Deus fala assim, ó, Abraão, toma teu filho, teu único filho a quem amas, e vá-te ao monte que te mostrarei, e ali oferece-o em holocausto, em sacrifício. Presta atenção, irmão, isso aqui é poderoso, isso aqui é profético, eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Quando Abraão fala, sim, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou obedecer, Deus separa o carneiro do outro lado da montanha. Na mesma hora. E quando Abraão está subindo a montanha, de um lado, o Senhor vem com o outro, com o carneiro. E os dois se encontram? Em cima do monte, sim ou não? Só que Abraão não viu.
Por quê? Porque Abraão precisava consumar o que ele falou que ia fazer. Olha a palavra que eu vou liberar sobre a tua vida. Quando você decidir sair do pátio, queimar seus pecados e se purificar, o próprio Deus, Ele entronizará dentro da sua casa e vai liberar tudo aquilo que o diabo conseguiu reter no mundo espiritual da sua vida e que você corre atrás há anos e não consegue. Porque da mesma forma, pode aplaudir Jesus, irmão. Ó, da mesma forma que você dá um passo para Deus, Ele vai dar um passo para você. Não é quando você vai lá e obedece, é quando você decide no seu coração. Por quê, pastor? Porque é quando eu decido no meu coração, porque tem muita gente que está aqui e não quer Deus. Quando foi que Deus preparou o carneiro para Abraão? Foi quando ele sacrificou no coração, Senhor, eu vou. Então, quando a sua decisão é tomada, Deus não abençoou Abraão quando Abraão chegou na terra prometida. Deus abençoou Abraão quando ele saiu de Arã, de Ur dos Caldeus. Perdão. Porque Deus não te abençoa quando você chega. Deus te abençoa quando você sai. Deus não te abençoa quando você decide entrar aqui dentro. Deus te abençoa quando você decidiu sair do pecado. Por isso que o pátio fala muito. Porque é um lugar onde que as pessoas querem viver carnalmente, não querem sacrificar os seus pecados. Você vai ver, irmão. Carnaval tá vindo aí. Deveria ter só o bloco dos desviados. Ih, está sendo gravado. Misericórdia. Já foi. Só falta falar assim, a paz do Senhor, irmão, você está aqui também. Oxi, monte, irmãos. Ainda qual é a desculpa? A carne é fraca, irmão. O outro, eu vim evangelizar. Eu vou falar um negócio aqui, mas está gravado, deixa quieto. Não quero começar o ano ruim, eu quero começar o ano bem. Então, é no pátio, irmão. É lá fora, não é aqui dentro não, aqui já é o lugar santo. É lá fora, é lá na roda, é lá na conversa, é lá nas redes sociais. É lá que Deus está querendo que você comece a colocar o seu pecado em cima do altar para queimar, para sacrificar. Para que quando você chegar aqui, você já chega com as mãos e os pés lavados. Para entrar em quê? No lugar santo. Pode prestar atenção, irmão. Fica fácil você identificar a igreja, quem está no lugar santo, quem não está, quem está em lugar nenhum. Quem está querendo ser santo. Quem está querendo ser anjo. É simples. É só você escutar a conversa. É só você ouvir como que saem as palavras da boca da pessoa. Você vai ver que a pessoa não entendeu nada ainda. Que está anos dentro da igreja, mas não ainda conseguiu entrar nem no pátio. E aí, quando você começa a sacrificar, Deus te dá um novo acesso. Fala assim, Deus está pronto para me dar um novo acesso.
Hã? O desejo é de Deus para te dar um novo acesso. Mas não tem como você estar fora do pátio e você pular etapas. Se aqui é Deus que governa isso aqui, você vai ter que cumprir as etapas. Não tem como furar a fila. Não tem como dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro. Aqui o jeitinho é de Jeová. E aí tem que cumprir todo o protocolo, irmãos. Tem como. Mas quando você passa, poderia ficar a noite toda falando sobre isso aqui, irmão. É muito bom, a palavra de Deus é rica demais. Vou deixar o resto para mim. O mais pesado eu deixo para mim. Vou deixar. Mas quando você consegue chegar até o altar do holocausto, você consegue queimar os seus pecados ali, e lavar suas mãos, os pés, mergulhar logo lá dentro. Então Deus te dá acesso para o lugar santo. Fala assim, eu preciso sair do lugar em que todos acessam. E eu preciso entrar no lugar que Deus me dá acesso. O lugar que todo mundo acessa, irmãos, não muda ninguém. Mas aonde Deus te dá acesso, a coisa começa a mudar. Eita, isso vai ser um pastor, rapaz. E aí você entra para um lugar chamado lugar santo. E esse lugar santo, ele tem 3 elementos que são fundamentais lá. Que é o candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus. Coloca para mim. Isaías 11:2, acho que é. Tá aí, essas 7 pontas do candelabro representa... Cadê o... Acho que tinha um bem aqui, não tinha? O candelabro? Tá lá dentro, né? Essa Priscila tá demais, viu? Alguém que fala aqui, ó, os 7 Espíritos aqui, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de conhecimento e de temor, Senhor. 7 Espíritos. Isso representa o candelabro. Então, quando você entra no lugar santo, você se depara com essas qualificações de Deus para a sua vida. Aí você começa já a chorar na presença de Deus, porque fala da alma. O pátio fala de quê? Do corpo. O lugar santo fala da alma, que é onde você chora, onde você sorri, é ou não é? Aí lá tem o candelabro, a mesa com os pães da propiciação e o altar do incenso. O bolo se faz com o quê? Com o quê? Farinha, sim ou não? De quê? Então, por isso que lá não tem um trigo, tem um bolo. Porque... Ah, irmão. Porque a farinha é extraída do trigo. E para extrair a farinha do trigo, precisa fazer o quê? Amassar, moer, pisar, quebrar. E esse lugar, as pessoas não querem permanecer, porque quando ela começa o processo, ela sai. Quando começa, Deus começa a pisar. Não, tá me humilhando. Não, não é para mim esse lugar aqui não. Não existe bolo de trigo. Existe bolo da
Farinha? Ei, se você não for humilde para esperar Deus pisar, irmão. Esperar Deus tratar. Sua adoração não é aceita. Você não é achado por Deus. Nós precisamos estar sendo pisado todos os dias. Esmagado todos os dias. Pois Jesus fala que Ele é o pão. Ele não é o trigo da vida, Ele é o pão da vida. Enquanto, irmão, tiver alguma coisa em você, em mim, que você não permitir que Deus pise, você está no lugar errado. Você acha que está no lugar santo, mas você ainda está no pátio ainda. É por isso que você não consegue adorar. É por isso que você não consegue fechar os olhos. É por isso que você não consegue levantar as mãos. É por isso que você não consegue aplaudir Jesus. É por isso que você não consegue dizimar e ofertar. É por isso, irmão, é porque você ainda está no pátio. Porque no lugar santo é onde que aquilo que era a aparência lá fora passa a ser a essência lá dentro. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Coloca para mim, irmão. Gálatas capítulo 5, verso 22 a 20. Só consegue começar a dar esse fruto quem está nesse ambiente. Não é quem está aqui dentro, não. É quem está nesse ambiente. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é a mesma coisa de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, as pessoas se aproximam de você, conseguem ter alegria perto de você, conseguem ter paz, você é longânimo, você tem domínio próprio, você é amoroso. Ei, qual fruto você consegue expressar para a pessoa que está do teu lado? Isso é o candelabro. Todas as pessoas, irmãos, que ela não consegue reter a palavra de Deus, ela não consegue ter relacionamento com pessoas. Vou falar de novo, irmãos, pelo amor de Deus. Você tem dificuldade de relacionamento? Tem pessoas que como é que fala? Antissocial, né? Mas tem pessoas que ela não consegue mesmo ter relacionamento com pessoas. Conversa com ela para você ver se tem Deus. É impossível você ser cheio de Deus e não conseguir desenvolver relacionamento com pessoas. E no altar do incenso, era com ervas aromatizantes, sim ou não? Como é que faz? Se não tiver que esmagar essas ervas. Para subir só o cheiro. Como é que faz, irmãos? As pessoas hoje, elas querem uma igreja, 100 pessoas, elas querem uma igreja para cada pessoa. Uma doutrina para cada pessoa. Um regimento para cada pessoa. Mas ela não consegue se unir. Ela não consegue permitir que saia, que seja extraído de dentro de si a essência que agrada a Deus, irmãos. Porque quando é colocado na prensa, começa a girar. Pode me tirar daqui. Você está sendo usado pelo Satanás. Ei, Deus não quer essa massa toda aí não, irmão. Deus só quer a essência.
por isso que o jejum... Quem está jejuando aí? Glória a Deus. Não sei se você falou amém, foi na efeito manada, mas se for todo mundo, glória a Deus. Por isso que o jejum extrai de você a melhor essência. É quando você vai gritar e o corpo não aguenta, que você está com fome. Está fraco. É quando você vai correr, você não aguenta, porque o corpo está fraco. É quando você olha para o espelho assim, você está com o semblante descaído, para você não se vangloriar. Quando você estiver olhando para o seu espelho lá, está o rostinho bonitinho, cheinho, gordinho, tal. Ei, tá longe, irmão. Tá longe. Quantos querem se reposicionar em Deus em 2026? Tá aí. Mas muitas pessoas chegam aqui, e ela abraça, sorri, mas ninguém sabe o que está passando na alma dela, sim ou não? Por isso que esse lugar é o lugar que extrai da sua alma aquilo que o seu corpo não consegue expressar. É onde que o sorriso de lábios, mas o coração tá, eu te mato, infeliz. É aquele negócio assim, Pai do Senhor, pastor. Ah, infeliz, morra, miserável. Para ver se vem outro pastor melhor do que você para cá. Porque enquanto nós não entrarmos nesse ambiente, nós não conseguimos ser verdadeiros com Deus. É nesse lugar que Deus extrai, irmão, de nós, as melhores essências. E a Bíblia diz que, presta atenção. E a Bíblia diz que esse altar do incenso fica aceso dioturnamente. Diante do véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. É todos os dias, irmãos, eu preciso ir para essa prensa. Senhor, esmaga o meu ego. Senhor, esmaga os meus rompantes. Senhor, pisa, esmaga. Senhor, quebra, tritura, Senhor. Não presto mais para nada mesmo, não. Se não tiver nada dentro de mim aqui que sirva para glorificar o teu nome, Senhor, me faz algo novo, me faz nova pessoa, nova criatura, restaura tudo, porque eu não sirvo para nada. Nós precisamos estar nesse lugar, queridos. Não adianta nada você buscar a Deus aquilo que você almeja alcançar, mas se você não consegue entrar no pátio. A gente precisa ser verdadeiros, irmãos, para com Deus. A gente precisa falar, Senhor, de verdade, durante todo esse tempo. Senhor, eu acho que eu nunca entrei nem no pátio da adoração. Porque era assim que eu pensava. A gente precisa ser verdadeiro com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque quando você se torna verdadeiro com Deus, irmãos, Deus começa a trazer clareza para você de quem você precisa ser. Mas enquanto você ficar inventando desculpa para Deus, não concordo com isso, acho que não é para mim, acho que não deveria ser tudo isso não sei o que, tal. Deus está falando assim, tudo bem, fica aí nos seus achismos que eu não estou nem preocupado com você. Eu vou me preocupar com quem realmente está se permitindo ser esmagado lá dentro. Enquanto você estiver questionando, brigando, reclamando, Deus está falando assim, não, eu estou preocupado com quem está se permitindo ser esmagado, tem muita gente lá dentro, deixa ele lá para dentro. O dia que você decidir, eu estou lá dentro. Às vezes a gente quer muita coisa em Deus, irmãos. Mas Deus não consegue nada da gente. Quantos querem tudo de Deus? Amém, fraco. Seja verdadeiro, irmão. Tá vendo? Até nessa hora você não consegue extrair a verdade. Me diz, se Deus tivesse 2 carros para você, um carro aí quebrado, todo esbagaçado, uma Ferrari, qual que você queria receber de Deus? Hã? Por que você não fala a verdade? A gente precisa ser verdadeiro, cara. São essas verdades que faltam nesse ambiente.
É você chegar e rasgar as suas vestes e falar, Senhor, eu sou essa, sabe? Isso aqui. Que não é nem permitido falar aqui na frente. Se prestar para alguma coisa, Senhor, extrai o que prestar aqui. O que não prestar, joga fora. Mas eu sou isso aqui diante de ti. Meu líder, eu sou essa pessoa que me trata aqui, ó. Eu tenho esse comportamento aqui. Eu tenho essa falha aqui. Eu tenho esse defeito aqui. Eu tenho essa fraqueza aqui. Me ajuda com isso aqui. É ser verdadeiro, irmão. Eu não consigo vencer isso aqui. A minha fraqueza é essa. Me ajuda. Olha, eu não suporto isso aqui. Eu odeio você. Ei, fala a verdade. Seja verdadeiro. Porque dentro dessa verdade, irmão, por mais que a gente não goste de ouvir, porque eu queria ouvir só assim, pastor, eu te amo. Você é lindo, você é o povo mais lindo dessa Samambaia. Mas não é. Mas a gente escuta a si mesmo. Mas dentro dessas verdades que você fala, é extraído a melhor essência da sua alma. E a aliança, irmão, deixa eu falar, quantos tem aliança comigo aqui? Ei, a aliança que você caminha comigo aqui, não é aliança de concorda com tudo, não. A aliança nunca foi de concordar com tudo, isso é alienação. Eu não quero ninguém alienado comigo. Eu quero que o que você não concorde, você chega para mim, pastor, eu não concordo com isso, me explica direito, por que você está fazendo isso? Eu vou te explicar com o maior carinho, irmão. E aí Deus vai permitindo extrair as melhores essências de você. E aí você vai colocando o coração na mesa. E aí a gente vai, sabe, entrando em lugares com você. E a gente vai desbravando quem você é, quem você precisa ser. E aí a gente vai protegendo você, a gente vai blindando você, porque a gente conhece o coração. Não tem como a gente proteger quem a gente não conhece o coração, irmãos. Por isso que o pátio é aberto. Todo mundo pode entrar e sair a hora que quiser. Mas o lugar santo não. O lugar santo quem dá acesso é Deus. Pastor, mas não é aberto para é aberto para todos. Mas só em você não sacrificar no pátio, você já não tem força para entrar no lugar santo. Está comigo, sim ou não? E o lugar santíssimo, que é para a gente poder orar, que é o ambiente onde está a Arca da Aliança. Que é a representação do próprio Cristo. Aqui, irmão, é a representação de Cristo. E a Bíblia diz assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vive segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito. E só aí, irmãos, que aí você começa a viver algo sobrenatural em Deus. Coloca para mim Romanos 12, 1. Que aí você vai parar de reclamar com o ambiente que você congrega, com o seu líder. Você vai ver que a culpa é toda nossa, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vai lá. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja é só no lugar santíssimo, irmão, que eu sofro a transformação. E é só no lugar santíssimo que eu vou viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A pergunta é: em qual desses três ambientes nós nos encontramos hoje?
Será que todas as vezes que eu venho para um ambiente desse, eu ainda estou no pátio? Ainda julgando quem está entrando no lugar santo? E condenando quem está no lugar santíssimo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu vou falar. Para quem estão em Cristo Jesus, não tem discussão. Para quem está em Cristo Jesus, não tem diz que me diz, como diz o ditado lá na terra da Marlene. Para quem está em Cristo Jesus, não tem crise. Para quem está em Cristo Jesus, não tem lutas. Para quem está em Cristo Jesus, não tem desistência. Para quem está em Cristo Jesus, não tem tempo ruim, irmãos. Por quê? Porque se alguém vier falar qualquer coisa, você está em Cristo. Se alguém vier questionar qualquer coisa, você está? Se alguém vier criticar você, você está? Se alguém quiser falar mal de você, você está? Se alguém rejeitar você, você está? Nada te atinge. Nada te abala. Nada, irmãos. Ei, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando você vê pessoas se doendo, se machucando, se ferindo com pessoas, é porque não estão em Cristo. Porque quanto mais as pessoas elas geram esses espíritos, mais você a ama, mais você abraça, mais você quer estar perto. Porque você sabe que a pessoa carece da glória de Deus. Ah, eu não gosto de fulano, não quero fulano, não sei o quê. É porque nós não estamos em Cristo. A gente precisa ir para esse ambiente, irmãos. E quando você está em Cristo, a Bíblia diz que nós experimentamos de todas as bênçãos do mundo espiritual. Qual é a dificuldade? É porque nós queremos viver em Cristo, nós queremos materializar Cristo. É impossível. Porque Cristo está nos chamando para cima. E nós queremos atrair Cristo para a terra. É impossível. Nós queremos adorar Cristo em qualquer lugar. É impossível. Nós queremos adorá-lo de qualquer maneira. É impossível. E é por isso que nós passamos anos e anos, irmãos, dentro do ambiente que chama igreja. Mas nós não acessamos nada, nós não temos nada, nós não vivemos nada, nós não temos uma experiência com nada. Irmãos, o que é isso? Teve um irmão que eu falei que na nossa igreja que a gente expulsa demônio, a gente atropela anjo aqui dentro da igreja. O irmão ficou doido, como é que é isso lá mesmo? Fala pra mim como é que é. Que eu já tenho 17 anos na minha igreja, nunca vi isso acontecer. Uma coisa tão simples. Que até quem não andava com Jesus expulsava demônio. Mas o que nos falta, queridos? É uma decisão. Por isso que eu fiz questão de trazer essa palavra hoje. Para você decidir a partir de hoje, primeiro culto do ano, você decidir entrar no pátio, sacrificar os seus pecados, para Deus te dar acesso para o santo lugar, e depois você entrar no Santo dos Santos. Porque se você viver, irmão, nessa, sabe, na água de poço, você vai se frustrar muito com Deus, irmãos. Você vai se... Sabe qual é a preocupação de Deus se decepcionar com você? Ó Deus lá na fila do psicólogo lá com depressão. Nenhuma. Estou frustrado com Deus. Deus fala, problema seu. Estou com ansiedade por causa de Deus. Problema seu. Vou me matar por causa de Deus. Quem vai para o inferno é tu. Porque a gente pensa que Deus age conosco da mesma forma que a gente age com Ele. Hoje eu não vou para a igreja que eu estou chateadinho. Aí Deus também fala assim, como eu vou ficar com você aqui, não sei nem o que vai acontecer naquela igreja, que eu vou ficar aqui com você. Aí me arruma um berço aqui que eu vou deitar do teu lado, que eu também estou chateadinho.
Sabe, queridos? E a gente vive o tempo todo chateadinho com Deus, depressivozinho com Deus, tristinho com Deus, frustradinho com Deus, sentindo abandonado, oh, Deus, por que me abandonaste? Tu não é Jesus, tu não está na cruz. E entra ano, sai ano, décadas, e você está no mesmo lugar. Falando o quê? Me decepcionei. Me frustrei. Não dá mais não. Ixi, se for para ser crente daquele jeito, prefiro ficar aqui. Fica aí, que eu vou ser crente desse jeito. Estou entrando, estou saindo do... Ó, todos os dias, irmãos, eu faço esse caminho. Eu entro no pátio, sacrifico meus pecados. Aí, Senhor, tem um espaço para entrar no santo lugar? É, meu filho, hoje eu vou deixar você entrar. Aí eu chego, aí eu permito, Deus pisa, esmaga. Você precisa ser assim, você precisa ser... Esfrega. Sabe aquela lavadeira de roupa lá de 1900 antigamente, que o Magno lavou muito, na beira do córrego? Esfregando o pano de chão lá. Aí depois pega o pano e... Pá! Pá! Você dá para escutar do outro lado da fazenda, nas cachoeiras. Dá a impressão que é um lobisomem lá nos rios. Não precisa... Mas pra que boa? Uma pancada daquela ali, mas a sujeira sai correndo. A gente precisa estar desse jeito. E depois de ser batido, esfregado, ainda tem que deitar ali naquela porta ali, todo mundo pode passar por cima, não tem problema nenhum. Estou aqui para isso. Me ajuda. Foi para isso que Jesus veio. E ele fez desse jeito. Ei, 2026 está começando. Como é que está teu coração aí, crente? Será que você está em cima de uma gilete achando que é alguma coisa? Saia do pátio, querido. Ei, sacrifica esses pecados que todo mundo está vendo. As pessoas estão vendo os pecados da pessoa, mas não quer sacrificar, irmão. Não quer queimar, não quer colocar lá no altar. E aí fica reclamando, mas por que, pastor? As pessoas mais ímpias, mais incrédulas, mais rebeldes, quando você vai no ofício fúnebre, está lá reclamando de Deus. Mas por que Deus foi ele? Tanta pessoa ruim no mundo, foi logo ele. Quando já ouviu essas frases? Mas você chega lá na família de Deus, está lá assim, está no Senhor. Está melhor do que eu. Olha a diferença. Olha a diferença do vocábulo de quem tem Deus e quem não tem Deus, irmão. Quem tem Deus, está recebendo o salário mínimo, está falando, Senhor, vai multiplicar. Quem está fora de Deus fala assim, que miserável de salário é esse, moço? Vixe, eu vou catar latinha na rua, que é uma praga de um salário desse aqui. Ei, quem tem Deus está falando assim, glória a Deus. Que tem pelo menos um sujo para me atender. Quem não tem Deus fala assim, não vou nem no hospital, que eu sei que eu vou morrer naquela fila lá mesmo. As misérias daqueles médicos nem vai me atender mesmo. E morre em casa. Ei, irmãos, Deus está nos chamando a atenção, saia do pátio. Pastor, por que eu tenho que sair do pátio? É porque você já foi purificado, você não tem lepra mais. Cristo morreu na cruz, Cristo ressuscitou e te deu lugar do pátio para você mesmo chegar e sacrificar o seu pecado. Ei, foi Ele que te deu esse acesso. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui para você, para a gente terminar. Tem pessoas que passam aqui na frente, ó, loucas, desesperadas, querendo entrar, mas Deus não permite. Porque dá a impressão que as pessoas não vêm porque elas não querem Deus. Não, é Deus que não quer elas. O dia que Deus quis te chamar, irmão, não teve dificuldade nenhuma de você vir. Vem chorando,
Quer aceitar Jesus? Quero. Ser crente agora, é Deus que não te quer. Quem sou eu para dizer se eu quero Deus ou não, irmão? É Deus que está falando, não te quero, deixa ser esfregado mais um pouco. Deixa tu ser atropelado mais um pouco, deixa tu quebrar primeiro teu nariz mais um pouco para tu deixar de ser ruim. Aí depois que você estiver todo quebrado, aí você vem, que talvez a gente converse. Mas nós fomos justificados por Cristo na cruz e nós tivemos acesso ao pátio. Fala assim, eu tive acesso ao pátio. Eu não sou mais um leproso. Eu não sou mais um impuro. Eu não sou mais uma criatura. Eu sou filho. Sabe, querido, presta atenção. E quando você está lá na posição de filho, aí Deus está falando assim para mim e para você. O que você tem para sacrificar, meu filho? Ei, o altar do holocausto está aqui. O que você vai queimar hoje aí? Ei, o fogo está aí, não pode se apagar. O que você veio queimar hoje? O que as suas mãos tocaram? O que seus olhos viram? O que você acessou hoje para você poder se lavar nessa bacia de água, para você se purificar? E aí é por isso que num ambiente desse aqui você vê uns em águas profundas. E outros falando assim, é pura meninice. Porque você só sabe o sal do mar quando você mergulha nele. A pergunta que eu faço, irmão, é: o Espírito Santo de Deus me faz toda hora. Por que você tem tanta dificuldade de queimar os seus pecados? Por que você ainda quer ficar num ambiente em que a glória de Deus não se manifesta? Por que você tem mais prazer de ficar num lugar externo, uma vida de religiosidade, do que mergulhar na presença do Senhor? Ei, o que te impede, irmão? O ano está começando. E tudo nas nossas vidas é determinado pela posição que nós assumimos diante de Deus. Chega um ponto que Deus ele precisa conscientizar a igreja de que do jeito que está não dá. E a gente precisa mudar nossas atitudes. Sim ou não? E aí está a oportunidade de nós mudarmos as nossas atitudes. Fala assim comigo, eu já estou no pátio. Eu só preciso queimar os meus pecados. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.